Tá todo mundo bem aí? Amém? Estamos felizes ou estamos tristes? Tem alguém triste aí? Amém. A pastora Célia está triste. Ela olhou aqui para cima, não viu o seu amado. Seu amado está distante. Amém? Querido, só curva a tua cabeça aí, vamos mais uma vez apresentar esse momento ao nosso Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, Deus Santo, Deus Eterno, Senhor, que o Espírito de revelação, de entendimento, Senhor, repouse sobre nós nessa noite. Que nós possamos compreender aquilo que Tu tens para nos ensinar, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente aberta, para recebermos essa palavra, Senhor. E para colocarmos em prática, meu Pai, em nome de Jesus. Que não seja uma palavra que nós somente sejamos ouvintes, mas sejamos praticantes. Que nós possamos colocar em prática a partir de agora, de hoje. Não de amanhã ou depois, mas de hoje, Senhor. Paizinho, que o Espírito, Senhor, esteja aqui conduzindo tudo conforme a vontade dEle. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Faz conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, do jeito que eu recebi essa palavra, eu gostaria que você recebesse. E eu peço assim a sua atenção, para que você possa compreender aquilo que eu quero passar para você nessa noite. Eu digo que é um ensino mais profundo, é um ensino, vamos dar um passo adiante. Então você precisa realmente estar atento, com o coração aberto, para receber aquilo que Deus tem para você nessa noite. Eu às vezes, querido, você vê pouco no nosso meio aqui, na nossa comunidade, as pessoas vindo aqui na frente, esperneando e cai, e chora. Tem gente que gosta dessas coisas, eu não sou contra isso. Eu acho que no Espírito nós temos liberdade. A Bíblia diz que onde há o Espírito há liberdade, né? Mas Paulo diz assim que nós temos que viver com entendimento. Querido, o que nos faz caminhar é o entendimento da palavra. Amém? Esses momentos até fazem parte, mas você precisa compreender a palavra, entender e colocar em prática. É isso que nós queremos que você tenha aqui conosco. O entendimento, a compreensão e a prática da palavra de Deus. Amém? Quem aqui almeja, por exemplo, ter uma vida melhor? A pastora Célia, eu acho que ela já está pensando nisso, né? O marido está lá em Brasília, estudando. Conversei com ele ontem. Ele ligou para mim, fez uma chamada de vídeo lá, caía todo tempo, mas deu para a gente conversar, né? Mas eu creio que todos que estão aqui almejam ter uma vida melhor, tem planos para o futuro. Quem tem planos aqui para o futuro? Amém. Agora eu quero dizer uma coisa, perguntar para você, o que é que você está fazendo? Porque, querido, uma coisa é você ficar pensando, outra coisa é você sonhar, planejar e executar. Você já ouviu aquela expressão que as pessoas dizem assim, fulano vive no mundo da lua? Por quê? Ele fica só pensando e ninguém vê prática de nada. Então nós temos que sonhar com a vida melhor, sonhar com um tempo melhor, sonhar com um emprego melhor, sonhar com um estudo melhor, mas colocar em prática, executar, planejar e executar. Não basta você ficar só pensando, não, tem que colocar em prática. Amém? Se você não colocar em prática, não vai conseguir. E nós sempre falamos, o nosso futuro começa quando? Amanhã? Nosso futuro começa hoje, agora. O que nós fizermos hoje vai acarretar o nosso futuro, para bom ou para ruim. O tema da nossa mensagem hoje é esse aqui, ó, planejando o seu futuro. Amém? Só que no meio da mensagem você vai entender de que futuro é esse que eu estou falando. Porque até eu pedi para o Fábio, você vê aqui um tablet, calculadoras, canetas, lápis, né? E aí a gente planeja o futuro, a gente já pensa escola,
trabalho, faculdade, né? Uma casa, um emprego, né? Mas o nosso tema está lá em Lucas 16, de 1 ao 13. Então abra aí a sua Bíblia, em Lucas 16. Vamos aqui entender. Eu acredito que a maioria de nós lê essa passagem, mas não tem compreensão do que ela está dizendo. Já leu, não compreendeu e foi embora. Não parou para analisar, para entender realmente, né? Então vamos lá, Lucas 16, do 1 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: e dizia também aos seus discípulos. Quem dizia isso? Jesus. Então aqui Jesus começa a contar uma parábola. Chama os seus discípulos para perto e a Bíblia diz assim: e dizia também aos seus discípulos. Aí ele começa essa parábola. Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Vamos parar aí, só para você entender. Esse homem rico tinha umas propriedades e ele tinha um gerente, um mordomo, alguém que administrava suas coisas. Mas de repente chegou aos ouvidos daquele homem rico que aquele mordomo estava dissipando, estava destruindo, estava roubando. Vamos para o versículo 2. E ele chamou aquele mordomo e disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, quer dizer, presta contas aqui, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, pensou ele ali, né? O que vou fazer, né? O que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar, não posso, e nem eu, gente. Olha que cavar não é coisa fácil, não. De mendigar, tenho vergonha, eu muito mais. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e assentando-te, já escreve 50. Então, querido, aquele homem, ele chama os devedores do patrão dele como gerente, ele tinha acesso, ele pegou a promissória daquele homem, diz assim: quanto tu deve? Diz: eu estou devendo aqui 100 medidas de azeite, eu devo aqui 100 mil reais. Ele diz assim: risca esses 100 aqui e bota 50 mil. Como que diz assim: agora tu esses 50 aí, depois nós nos acertamos. Depois disse a outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. E aí ele entra nessa frase: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Deixa eu fazer um ponto aqui, vamos continuar. O versículo 8 diz assim: e louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Algumas pessoas leem isso aqui e pensam que quem louvou foi Jesus. Não foi Jesus que louvou aquele homem, foi aquele senhor, foi o dono daquela propriedade, digamos assim. Aí ele continua, isso é Jesus contando a história. Porque o homem rico diz: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E aí Jesus começa a falar, e aí Jesus sai da parábola e começa novamente a falar diretamente para os seus discípulos. Versículo 9: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Gente, você lê isso aqui e diz assim: hã? Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O que Jesus quer dizer aqui, meu Deus? Primeiro ele diz: granjeai amigos com a riqueza da justiça, para que quando vos faltarem o quê? Essas riquezas,
vos recebam nos tabernáculos eternos. De repente ele sai de uma coisa física aqui, falando de dinheiro, e já vai para as moradas eternas. Já sai de um plano terreno e vai para um plano celestial. E você diz assim: o que está acontecendo aqui? E aí o 11, o 10 primeiro. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Querido, se você prestar atenção, esse 10 aqui, né? Será que está falando do mordomo ainda? Será que está falando dessa parábola ainda? Não. Ele já começa a fazer, ele aproveita essa parábola e começa a fazer outros ensinamentos. E ele diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Que é injusto no mínimo, também é injusto no muito. O 11. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Senhor, o que tu está falando? Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Quais são as injustas e quais são as verdadeiras? Que riquezas injustas são essas e que riquezas verdadeiras são essas que Jesus está falando? E o 12. Se no alheio, se no dos outros não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Como assim, Jesus? Quer dizer que eu tenho que ser fiel naquilo que eu administro para os outros, para eu receber aquilo que é meu? E o que é meu? E quem é que vai me dar aquilo que é meu? O 13. Aí ainda entra isso aqui, aí é que dá uma confusão só. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora eu faço igual Filipe quando chegou para o eunuco e diz assim: entendes tu o que lê? E o eunuco diz assim: nenhuma palavra. E eu pergunto: entendes vocês o que lê nessa passagem? Parece, querido, uma coisa muito confusa. De repente Jesus está falando de uma coisa, aí passa para a morada eterna, e aí já vai falar de dinheiro, fala da infidelidade, e nós usamos essa palavra aqui, e ela cabe também nos dízimos e ofertas, com certeza, quando ele diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no... Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, né? A gente usa isso como quem diz assim: quando tu está recebendo pouco, seja fiel, porque senão nunca tu vai receber muito, né? A gente usa essa palavra para dízimo. Mas será que realmente o Senhor estava se referindo a isso nessa passagem? Amém? Vocês estão me acompanhando aí? Como é que a gente sabe que as pessoas estão nos acompanhando quando todos estão assim? Olhando, prestando atenção, querendo saber, e agora? O que é que vai vir? Né? E como eu disse, querido, nós temos muitas passagens que nós não entendemos ainda. A Bíblia, o Senhor vem nos revelando dia após dia. E tem passagem que a gente diz assim: entendi. De repente vem alguém e aprofunda um pouquinho mais e diz: já li isso 10 vezes, nunca tinha enxergado isso. Não é porque você leu errado, é porque faltou um pouco mais de você aprofundar, faltou um pouco de profundidade naquela palavra. Faltou você abrir um pouquinho mais a sua mente. Aquele mordomo, querido, infiel, estava prestes a pegar suas contas, a ser demitido. Então ele arruma, de certa forma, o que ele arruma? Um seguro-desemprego. Está vendo? O seguro-desemprego foi criado lá na época de Jesus, né? Ele diz assim: rapaz, é o seguinte, eu não vou ficar de mão abanando aqui não. Quando eu for demitido, cavar eu não posso, não tenho força para isso mais. Mendigar, não tenho coragem, eu vou fazer um seguro-desemprego. Chamou um, chamou outro, ó, daqui a metade só, a metade, daqui depois eu recebo de ti. Depois tu me recebe na tua casa. Aquele mordomo infiel percebeu a seriedade da sua situação, a dificuldade que ele ia passar no futuro, e aí astutamente, sem lamentar, sem chorar, ele
começou a trabalhar com a cabeça. Aí você diz assim, mas está certo? Se está certo ou não, não estou falando disso. Estou dizendo que ele começou a trabalhar. E Jesus fala disso e eu vou explicar para você mais na frente. Ele começou a fazer o seu seguro-desemprego. Vou fazer um dinheirinho aqui para mim. O seu patrão, vendo a sua astúcia, o que é que o patrão diz? Ele elogiou. Mas ele elogiou o roubo? Não. Ele não elogiou o roubo. Ele elogiou a astúcia. Ele elogiou aquele homem que ele dizia assim, ele é prudente. Ele vai perder o emprego dele, então ele está preocupado com o dia de amanhã dele, com o que ele vai comer, onde ele vai morar, como ele vai viver. Então o patrão diz assim, homem astuto. Elogiou. Mas aquele elogio, querido, não era uma forma de dizer assim, rapaz, tu merece ficar comigo. Não, ele deu a conta, porque ele não queria um ladrão perto dele. Era como se ele dissesse assim, se tu usasse essa astúcia, essa sabedoria para me ajudar, para ganhar mais dinheiro, tu estaria comigo. Mas tu usou essa tua astúcia para ti mesmo. Muito bem, tu é um cara inteligente, mas da linha, vaza. Comigo não serve. Então aquele elogio, de certa forma, foi um elogio, mas veio acompanhado de uma dispensa. Porque não serve para ninguém. Ele só foi elogiado porque ele pensou no seu dia de amanhã. Ele pensou no seu futuro. Ele planejou ali o seu futuro. Mas pastor, foi roubando. Não estamos entrando aqui nesse mérito. E depois você vai entender. Ele apenas estava pensando, planejando o futuro dele. E a prova que nós temos que realmente não foi um elogio pelo roubo, pela desonestidade, foi que o patrão deu a conta. Aquele homem foi demitido. Agora, vamos para o versículo 8, que é aqui que nós vamos começar de fato, digamos assim, o nosso estudo, a nossa palavra dessa noite. O versículo 8, Lucas 16, 8. Só para finalizar, nós vamos ler a parte A e depois a parte B. A parte A diz assim, ó, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. O que eu acabei de falar, vírgula. Não foi Jesus que louvou aquele mordomo injusto, foi aquele senhor, foi aquele homem rico. Vírgula. Vamos deixar para trás, agora vamos entrar num novo tempo daqui para frente. E aí agora preste atenção no que ele diz. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes, diga comigo, na sua geração, do que os filhos da luz. Então ele diz assim, porque os filhos deste mundo são mais prudentes, nessa era, nesse tempo, nesse mundo que nós estamos vivendo, do que os filhos da luz. Ele está dizendo, querido, que os filhos do mundo, eles se preocupam mais com o futuro deles, eles se preocupam mais com o bem-estar deles, do que os filhos da luz. Aí você diz assim, não pastor, não é bem assim não, porque eu sou filho da luz, estou planejando o meu futuro, eu estou fazendo faculdade, eu estou estudando para concurso, eu estou isso, eu estou aquilo. Jesus não está falando, essa parte aqui não está falando disso. Ele está fazendo uma comparação entre quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Ele está dizendo que quem vai para o inferno se preocupa com as coisas desse mundo e são mais prudentes do que quem vai para o céu, que não se preocupa com as coisas eternas. Vocês estão me entendendo? A prudência, querido, que ele está falando aqui não é que nós não somos simplesmente prudentes com as coisas aqui, com o nosso trabalho, com o nosso futuro, o que é que eu vou comer amanhã ou depois. Ele está dizendo, vocês não são prudentes com as coisas que realmente importam, vocês não são prudentes com o reino. Vocês até estudam, vocês até trabalham, mas vocês não oram, vocês não leem a Bíblia, vocês não se esforçam para não pecar, vocês não pensam na vida eterna, no futuro eterno de vocês.
Os filhos das trevas são mais prudentes por uma vida de 80 anos do que nós, uma eternidade com o Senhor. Você entende o que Jesus está falando aqui? Essa parte B, querido, a gente às vezes lê esses versículos e a gente passa por eles. Tem. Prossigo. Eu estou falando a gente, nós, todos nós. Mas eu também creio, querido, que como eu falei, o Senhor vai revelando a Bíblia para nós, dia a dia. E hoje chegou o dia de nós termos entendimento dessa passagem, para aqueles que não tinham. Nós vemos aqui, queridos, que os filhos das trevas, eles são empenhados realmente. Esse mordomo, ele se empenhou no futuro dele. Foi de uma forma desonesta. O mundo que nós vivemos é assim, querido. Desonestidade. O mundo que nós estamos vivendo hoje, querido, aquele que faz a coisa certa é o errado. E o que faz o errado é o certo. Nós estamos acompanhando as notícias na mídia. Quando o nosso presidente fala uma palavra de ordem, é autoritarismo? Não, é porque as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Quando ouvem a verdade, já não aceitam mais. Nós temos nos dedicado no nosso futuro eterno, como os filhos das trevas têm se dedicado nessa vida. Querido, quando você vê uma lava-jato aí explodindo de roubos aí, trazendo à tona todos esses roubos dessas empresas aí, eles estão pensando em quê? Na vida eterna? Não. Eles estão pensando no futuro dele, dos seus filhos, da sua geração. Eles estão pensando somente nessa vida, queridos. Eles são prudentes nessa vida. Nessa vida que é a roubo, que o esperto é o melhor, que quem acha um dinheiro, por exemplo, e devolve é um besta. E nós, querido, será que nós temos dedicação num futuro eterno? Será que nós temos o dedicado? Não temos. A maioria de nós não. Esses dias eu vou falar uma coisa que eu escutei, né, aqui no nosso ministério de intercessão. A pastora Jane um dia chegou para mim e falou assim que alguém disse que no ministério assim, vão dizer assim, o pastor vai entregar, pastor. Não é não. É que a gente conversa sobre o ministério. Eu preciso saber o que está acontecendo em todos os ministérios. E esse dia ela falou assim, que alguém falou assim, nós estamos vivendo um tempo bom na igreja, um tempo melhor. A igreja está amando mais. Ela me falou isso. Aí outros dias eu escutei alguém dizer assim, vocês viram como a igreja está ruim? Vocês viram que parece que falta amor, as pessoas não se preocupam uns com os outros? E aí me diz uma coisa, quem é que está certo nisso e quem é que está errado? Sabe o que é, querido? Conforme está o teu coração, assim você vê. O teu coração está amargurado? Onde tu olha é amargura. Teu coração está alegre? Onde tu olha tu vê alegria. Onde tu chega tu quer alegrar aquele ambiente. Não é a igreja, querido, prédio, instituição. Somos nós. Somos nós. Como é que tem duas pessoas aqui sentadas, uma está chorando, adorando o Senhor com o ministério de louvor e a outra está assim. Tu viu que eles erraram a nota hoje? Coração. Conforme está o teu coração, assim você vê. Amém? E para você, como é que está essa comunidade? Hoje, nós temos aqui, olhando assim por cima, umas 70 pessoas. Esses dias atrás, estava dando menos gente nos cultos. Se fosse perguntar para mim, pastor, como é que está? Eu ia dizer, não está lá essas coisas não, viu? Os discípulos não estão vindo para o culto? Né? Então, de certa forma, parecia, né? Mas não é assim que a gente mede.
Não dá para a gente medir dessa forma. Claro que a igreja estando cheia, a impressão que nos dá é o quê? Que a coisa está fluindo. Querido, o que o filho das trevas valoriza é porque ele acha que aquilo tem valor para ele. Aquilo que nós não estamos valorizando como filho da luz é porque que a vida eterna, o futuro eterno, não tem valor para nós. As coisas desse mundo, para os filhos da luz, ainda tem mais valor, infelizmente. Amém ou misericórdia? E aí, querido, a gente entra no versículo 9. Vamos continuar. E Jesus diz assim: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Você diz, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Senhor, granjear amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essa riqueza me faltar, quem vai me receber nesses tabernáculos eternos? Do que o Senhor está falando? É aqui, é no céu, é o quê? Tem uma outra versão que a gente vai entender melhor. Ela diz assim, outra versão: por isso eu lhes digo, use a riqueza deste mundo ímpio. Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Preste bem atenção. Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, essa riqueza acabar, estes amigos que você ganhou com essa riqueza deste mundo ímpio, vos recebam nas moradas eternas. Então aqui está dizendo que eu vou usar o dinheiro que eu estou recebendo para eu fazer amizade com o Basílio. Porque quando essa minha riqueza, esse meu dinheiro aqui acabar, ele me recebe morada eterna. Como assim? Como é que o Basílio vai me receber numa morada eterna se ele é daqui, está aqui também? De que Jesus está falando? É isso que ele está falando? Né? Parece tudo meio que confuso, né? E a gente sai de uma parábola meio confusa e entra em outros versículos confusos. Queridos, aqui Jesus começa a falar do nosso dinheiro e de como nós investimos ele no reino. Essa riqueza deste mundo ímpio, quando ela chega no meu bolso, o que é que eu faço com essa riqueza? O que é que eu faço com esse dinheiro? Isso aqui está falando da riqueza desse mundo ímpio que chega na mão de cada um de nós, como salário, principalmente como salário. E eu, querido, quando eu dizimo, quando eu oferto, eu estou ganhando amigos. Quando eu invisto na obra de Deus, quando eu pego essa riqueza desse mundo ímpio e eu uso na casa do Senhor, eu uso na obra do reino, eu estou fazendo amigos nas moradas eternas. Eu vou repetir o versículo e vou explicar rapidinho. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Que amigos são esses? É o Basílio, como eu falei? João 15:15, não precisa abrir não, deixa aí a sua palavra. João 15:15 diz assim: Jesus chama os seus discípulos e diz para eles, meus discípulos, venham cá. Já não vos chamo servos, porque o servo já não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Querido, você entende que o nosso dízimo não é uma questão de dinheiro, mas é uma questão, não tem a ver com valor, tem a ver com fidelidade, com honra.
Quando o Senhor diz que tu tem que usar essa riqueza desse mundo ímpio para granjear amigos que vão te receber nas moradas eternas, Ele está te dizendo, Jesus te diz, filho, eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. E quando tu entender que tu está me honrando, tu está tendo amizade comigo, eu e o Pai estamos te esperando e vamos te colocar nas moradas eternas pela tua fidelidade. Esse dinheiro, querido, é para nós granjearmos amigos. Nosso amigo Espírito Santo, o nosso amigo Senhor Jesus, o nosso Deus, honrando com essas riquezas desse mundo ímpio. Eu honro o Senhor. Eu digo a Ele, Senhor, isso aqui não é dono de mim. E aí Ele fala mais na frente, se você chegar no versículo, ele vai falar que eu não posso ter dois senhores, ou eu gosto de mamon, ou eu gosto de Deus. Agora preste atenção nesses 3 versículos seguintes. Se eu ler de um por um, parece que fica fora de... Mas eu leio os 3. E esses 3 versículos se completam. E eu quero que vocês olhem de uma forma mais profunda para esses 3 versículos. Vamos lá. O 10, o 11 e o 12. O 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. E ele continua. Querido, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Quando a Bíblia foi escrita, vocês sabiam que não tinha ponto nem vírgula? Não tinha versículo, não tinha capítulo, os caras era assim, era linhas. E foi se estudando, e foi criando, e foi colocando os pontos, as vírgulas, foi colocando os capítulos, os versículos, para que a gente entendesse um pouquinho mais. Então, querido, preste atenção, se eu fosse ler a Bíblia como ela foi escrita, não tinha o versículo 10, o 11 e o 12, ia ter assim, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo também é injusto no muito, pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Querido, não tinha um ponto separando o versículo 10 do 11. E aí o que a gente faz? A gente lê o versículo 10 e para, e ali a gente monta uma doutrina. Não, ele continua no 10, continua no 11, continua no 12. Então ele diz assim, pois ele está continuando falando de quem é fiel e infiel. Pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E aqui chega aquele ponto que eu falei. Senhor, tu está falando de que mesmo, Senhor? Que riquezas injustas são essas que eu sou fiel ou infiel? E que verdadeiras são essas? Você entende qual é a riqueza infiel, a injusta, e qual é a verdadeira? Desse versículo aqui. E o 12 ele continua dizendo, se no alheio, se no que é seu, no que não é seu, não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Como eu disse, esses 3 versículos aqui, eles se completam. Nós lemos o versículo 10, usamos realmente, às vezes para falar do dinheiro, do dízimo, não está errado de maneira nenhuma, mas eu quero aprofundar um pouquinho esse versículo. Quem é injusto com pouco, será com muito, certo? Não é assim que a gente diz? Quem é justo com pouco, será justo com muito, está certo isso? Certíssimo. Mas esse versículo aqui, será que ele está falando só disso? Porque ele não parou onde eu falei, ele continuou. E eu quero te mostrar um pouco mais disso. Eu vou ler o versículo novamente e eu vou abrir uns parênteses para que você entenda um pouquinho melhor. Quem é fiel no mínimo, ele começa dizendo no versículo, quem é fiel no mínimo, abre parênteses, mínimo são as riquezas deste mundo. É o mínimo. A riqueza desse mundo para Deus é o mínimo. É como se não fosse nada para Ele. Então ele diz assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Qual é o muito? É o muito dinheiro? Não. Esse muito aqui, querido, quem é fiel é o reino. Se você é fiel com as coisas mínimas dessa terra, você também vai ser fiel com as coisas do reino, que é o muito, que é o que importa, que é o que nos bota realmente com as riquezas verdadeiras. As riquezas verdadeiras não são desse mínimo aqui dessa terra, as riquezas verdadeiras são do muito do reino de Deus.
Essa é a verdadeira riqueza. Estão no reino. Aqui essas riquezas não são verdadeiras. São riquezas injustas, como ele diz. E o 11. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, riquezas deste mundo, quem vos confiará as verdadeiras, as do reino de Deus? Querido, se você não consegue ser fiel nas coisas mínimas, nas riquezas injustas desse mundo, como é que Deus vai te conceder algo no reino de Deus? Como é que Deus vai te dar uma igreja para liderar? Como é que Deus vai te colocar numa célula? Como é que Deus vai te colocar no ministério? Se tu é infiel, querido, nas coisas mínimas, tu não consegue dizimar, tu não consegue ofertar, tu não consegue honrar o Senhor com as injustas riquezas desse mundo. Como é que tu vai honrar a Deus nas coisas do reino? Ele não vai colocar essas coisas nas tuas mãos. Nós estamos aqui falando, planejando o seu futuro. Mas não é um futuro terreno. Eu não vim aqui com o intuito de falar desse futuro terreno, mas falar de um futuro na Nova Jerusalém, um futuro do reino. E sabe quando é que começa o futuro no reino, querido? Já começou, desde o dia que você disse sim para Jesus, desde o dia que você abriu a sua boca e disse: Jesus, toma conta da minha vida, ali começou o teu futuro no reino. O 12. Se no alheio, se no que não é teu, se naquilo... A pastora a Jane leu aqui dizendo, lá em Timóteo, ela disse que nós viemos nu, e nu vamos partir. Aí ele diz aqui, se no alheio, se naquilo que não é teu, querido, o que você tem aqui não é teu, tu está apenas sendo mordomo. Tu vai sair daqui sem nada. Então ele disse, no alheio, se naquilo que não é teu, tu não consegue ser fiel naquilo que não nos pertence, porque é desse mundo, eu não consigo ser fiel, quem vos dará aquilo que é vosso? E o que é aquilo que é vosso? É aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Querido, o que é daqui vai ficar, mas aquilo que é nosso foi aquilo que Jesus conquistou na cruz, e é aquilo que é nosso, o Senhor vai nos entregar, só que só vai entregar para aqueles que estão planejando a sua vida eterna. Porque se você não é fiel ali, você não vai receber o que você tem direito aqui, porque aqui você não vai nem entrar. Como é que nós estamos planejando o nosso futuro? O que é que nós estamos fazendo para viver com Jesus? Quais são os nossos planos? Quais são os seus planos para que você tenha mais intimidade com Deus? Você planeja em ter mais 1 hora de oração por dia? Você planeja em estudar a Bíblia esse ano, ler pelo menos uma vez esse ano a Bíblia? Quais são os seus planos? Você planeja ser um líder de célula? Você planeja ganhar almas para o Senhor, ou você só está pensando em estudar, ir para a faculdade, ganhar dinheiro neste mundo? Você não pensa no reino? Você não pensa no seu futuro eterno? Porque o que nós temos visto, querido, só são planos para esse mundo infiel. Ah, pastor, quer dizer que eu não preciso estudar? Não, não estou falando disso. Eu estou falando de prioridades. Eu estou falando do que realmente interessa. A palavra de Deus diz assim, Mateus 6,33, buscai primeiro o meu reino, e essas coisinhas que nós estamos dando tanta importância, Ele vai acrescentando. Eu ouvi uma frase que diz assim: as oportunidades de hoje determinam o seu futuro. As oportunidades que você está recebendo hoje determinam o seu futuro. O Basílio já subiu, cadê o resto do Ministério do Louvor, que nós já vamos encerrar. Fazer igual o pastor Luciano subirá. O Ministério do Louvor sobe, que é para dizer que nós estamos já encerrando. Que é para parecer que nós estamos encerrando. As oportunidades de hoje, querido, e eu estou falando espiritualmente, essa oportunidade que você está tendo hoje, está sentadinho aí, de estar ouvindo a palavra de Deus, isso está determinando o seu futuro eterno. Está determinando onde você vai morar. O que é que você vai fazer com o que você está recebendo hoje. Isso determina o seu futuro.
Deus está nos dando a oportunidade hoje, no tempo que nós estamos vivendo, de nós planejarmos e executarmos o nosso futuro eterno. Aquele mordomo, ele usou as suas habilidades para garantir um futuro terreno e passageiro. O Senhor está nos deu habilidades, nos deu condições para nós planejarmos e executarmos um futuro eterno com Ele. E o que é que nós vamos fazer com isso? Eu queria que você ficasse de pé. Como o Senhor está olhando para nós agora, que a Bíblia diz que os olhos dele estão patentes sobre toda a terra. O Senhor consegue ver tudo ao mesmo tempo. Saiba que nesse exato momento o Senhor está nos olhando. E o Senhor, Ele consegue olhar o nosso íntimo. E Ele olhando para o nosso íntimo, Ele vai dizer assim: filho, eu estou vendo os planos que tu está fazendo para o teu futuro eterno. E eu não estou gostando deles. Ou Ele poderia dizer assim: eu não estou vendo os teus planos para o futuro eterno. Eu estou vendo tu preocupado com o casamento. Eu estou vendo tu preocupado com a roupa que tu vai vestir, com a tua faculdade. Mas e com o meu reino? Quais são os planos que tu tem comigo? Quais são os planos, porque hoje eu te chamo de amigo. Quais são os planos que tu tem para ser meu amigo? Que as nossas atitudes, elas respondem essas perguntas. Não é eu que vou responder, nem você com a sua boca, você responde com as suas atitudes. Diante do que você ouviu aqui nessa noite, reflita. Converse aí com Jesus um pouquinho. É você e Ele. Te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos. Declare isso a Ele, querido. Mas não só com a boca. Rei dos Reis, Declara com todo o teu ser. Declara com atitudes. Declara através dos planos que tu está fazendo para o teu futuro eterno. Rei dos Reis, te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Santo Deus. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Diga isso a Ele, igreja. Diga isso a Ele, querido. Vem e toma o teu lugar aqui. Que a partir de hoje, Vem e toma o teu lugar. Ele possa tomar realmente esse lugar no teu coração. Vem